Hoje é o dia 38, sem açúcar. Eu não sei se vocês estão escutando esse barulho de chuva que está aqui. Mesmo assim, de manhã cedo não choveu tanto, só pingava um pouquinho. Aí eu fui caminhar, fiz o meu exercício. Isso é uma coisa que tem sido também uma constância junto com o ter deixado o açúcar esses 100 dias, tá? Então, todo dia eu faço algum tipo de exercício. Eu caminho sempre, mas a grande maioria das vezes, além da caminhada, que é de 1 hora, ou alguns dias de 40 minutos, isso depende do trajeto que eu vou, né? É, Depois eu faço 20 minutos de exercício também, tá? Então, eu acho que é super importante a gente manter também um exercício físico. Não precisa nenhum médico falar, já todos nós sabemos que o exercício físico é super importante. Eu vou dar continuidade um pedacinho daqui do livro, tá? Que eu continuo aqui dando uma estudada, porque esse é um livro para ser estudado. E ele está falando aqui que vocês sabem que no Oriente eles sempre comeram o arroz integral, né? Era aqui no Ocidente onde era sempre refinado e acabávamos comendo aquele arroz super branco e também as farinhas de tudo que era refinado, né? Então, quando eles introduziram um arroz no Japão, o arroz branco, estou me referindo, ele foi acompanhado pelas explosões de beriberi, tá? Que é uma doença. Logo, as pessoas comuns de lá, elas compreenderam qual era a solução para eles. Os hábitos tradicionais, né? E, felizmente, ainda frescos na sua memória desses hábitos, eles retornaram ao antigo arroz integral. E quando seguiam essa ideia, todos saíam da doença. Então, comendo arroz integral, tornavam novamente a estar sadios. Seres humanos integrais, falavam eles. Até hoje, se você visita um restaurante japonês na América ou na Europa, isso é dos anos 70, tá, gente? Eu acredito que hoje não aconteça isso. Mas nos anos 70, fala que quando uma pessoa da América ou da Europa pedia arroz integral, eles perguntavam se a pessoa estava doente. Por quê? Porque eles já sabiam que o arroz integral era algo para recuperar a saúde, né? E aí começa a contar aqui que no almirantado, essa palavra é meio difícil, dos almirantes, né? Almirantado britânico, lutando contra o escorbuto um século antes, os oficiais médicos da Marinha Japonesa foram incapazes de compreender uma coisa tão simples. Após a introdução do açúcar branco refinado, do arroz branco polido nas velonaves japonesas, o beriberi também começou a atacar os marinheiros japoneses, tá? Porque eles adotaram a alimentação da marinha inglesa. O que acontece quando há digamos, uma introdução assim? Eles pensavam que era moderno, né? Vamos ser modernos, vamos ser igual aos ingleses, e aí se ferraram porque entraram, todos ficaram também doentes. Então, ao invés de voltar a comer o arroz integral, como faziam os camponeses, a marinha japonesa fez exatamente o contrário e adotou rações ocidentais semelhantes à dos navios ingleses e alemães: carne, leite condensado, imagina, com açúcar, entre outras coisas, foram adicionados à dieta dos marinheiros japoneses. Somente os colonizadores imperialistas, supervendedores da tecnologia europeia, seriam capazes de pensar no beriberi como uma misteriosa praga a ser vencida pela ciência moderna. A princípio, ela foi classificada como doença tropical, foi estudada como uma infecção parasitária. Entre as terapias recomendadas, encontrava-se o quinino, arsênico, sangrias, duchas frias, banho de vapor, mas não se falava nada em alimentação. Vocês veem como essas coisas que são mais simples, que é simplesmente a alimentação que realmente recupera o nosso corpo, é esquecido? Então, eles foram para toda essa química que acabou não resolvendo absolutamente nada, tá? E aí fala que os melhores médicos e cientistas educados na Alemanha foram mandados para Java, porque tinha uma quantidade de pessoas com esse problema, para levar a cabo experiências científicas que encontrassem a cura. Só que nenhum deles conseguiu nada. Inclusive, muitos deles morreram, tá? Então, não resolveram porcaria nenhuma por muita investigação que eles tivessem feito. Só que depois teve outro cara que ele voltou para casa, se recuperou de alguma forma lá na casa dele, depois ele voltou de novo para a investigação e ele começou a investigar em galinhas.
Ele colocava, digamos que o mesmo sangue dessas pessoas que estavam infectadas nas galinhas, as galinhas se infectavam, só que as galinhas, elas se recuperavam. Por quê? Porque elas estavam comendo o quê? Arroz integral. Então, gente, é muito interessante ver essas histórias lá do nosso passado, onde pessoas já investigaram também, viram o que é realmente bom para a nossa saúde, e nós aqui estamos comendo arroz refinado, farinha super refinada, de trigos que estão totalmente modificados e tudo cheio de açúcar. Então, a questão é conhecimento. Olha só o que fala a Bíblia: o conhecimento te libertará. Então, você está tendo um conhecimento que pode te libertar para você ir para uma direção totalmente diferente, fazendo escolhas saudáveis, melhores escolhas para a tua vida, tá bom? Então, amanhã a gente se vê com um pouquinho mais de informação. Beijo!